aí sim, Amadeu, eles falam o que eu havia iniciado, que o inquérito está bastante robusto e com provas e que é sensível para o ex-presidente da República. Avaliação do professor Marco Antônio Villa. Olha, Amadeu, a situação do presidente politicamente é muito difícil, e em termos jurídicos também. O relatório que foi disponibilizado, cerca de mais de 200 páginas, tem provas robustas. Eu tenho absoluta certeza que o Procurador-Geral da República, o Dr. Paulo Gonet, vai, claro, ter muito cuidado na apreciação do relatório, do inquérito, todos os documentos, e deve, nesse prazo legal de 15 dias, encaminhar, como pela lei, né, pelo que determina a legislação, ao Supremo Tribunal Federal. E caberá a ele receber ou não o inquérito, recebendo, acaba se transformando numa ação penal e em sessão pública dos 11 ministros. Certamente, quando isso ocorrer, já houve precedente na década passada, né? Ou melhor ainda, na primeira década do século XXI, com o episódio Mensalão, eram 40 réus, que foram 38 afinal, foram 4 sessões, né? No caso, com 12 réus, né? O presidente mais 11, deve ser umas 3 sessões, certamente, do Supremo, para apreciar se recebe ou não a denúncia. Tudo indica que vai receber a denúncia. E pode calhar a abertura da ação penal com o processo eleitoral municipal, ou seja, o calendário da justiça é um, o calendário político eleitoral é outro. Então, nenhum se move pelo outro, são independentes, tal qual dispõe a própria Constituição sobre os poderes e a independência entre os poderes. Sendo assim, quem estiver apoiado pelo Bolsonaro nas eleições municipais vai sim, eleitoralmente e no momento da votação, ser atingido por isso, porque ele é acusado de organização criminosa, lavagem de dinheiro e peculato. O que é peculato? É desvio de recursos públicos. No caso, esses bens pertencem à União. Não há nenhuma legislação que diga que o presidente possa fazer uma venda milionária de quase 7 milhões de reais, 6,8 milhões, né? Lembrando que a PF ainda não avaliou outros bens que devem, portanto, o valor ser superior a 6,8. O que chama atenção, por fim, Amadeu, é que é a seguinte questão, ou seja, pelo que está no inquérito, o senhor Maurici, tenente-coronel, entregou uma das vezes dinheiro ao Bolsonaro em setembro de 2022, em Nova York. O que ele estava fazendo lá, o Bolsonaro? Era na Assembleia Geral, abertura, e que, por tradição, o primeiro a falar é o presidente brasileiro. Quer dizer, ele estava no exercício da presidência da República, não é algo posterior, quando ele já estava nos Estados Unidos. Né? Não, no momento do exercício da presidência da República. Então, tudo isso é muito grave. O dinheiro não se sabe onde está, né? No Brasil, no exterior, nas mãos de terceiros. Quem é que havia uma organização criminosa? Diz, tudo de acordo com a Polícia Federal, que eu estou dizendo, evidente, de acordo com o inquérito. Diz a Polícia Federal que é uma organização criminosa, inclusive dos crimes atribuídos, imputados ao ex-presidente da República. E nada passa, eu gostei daquela observação, que é típico de organização criminosa, nada passa pelo sistema bancário, pelo sistema legal. Né? Você faz todas as transações em dinheiro vivo, né? E vai entregando em partes, como o general Lourena Cid fez para o presidente da República, e tem foto da reunião em que ele estava fazendo essa transação. Né? Evidentemente, tudo isso na ilegalidade. Por fim, esse é um método adotado lá na rachadinha, quando Flávio Bolsonaro era deputado estadual nos 3 mandatos na LERJ. E a segunda esposa do Bolsonaro, era chefe de gabinete. Era o mesmo método. Então, parece, de acordo com a Polícia Federal, sempre de acordo com ela, que isso foi levado a Brasília. As provas, pelo que eu li, está disponível a todo mundo, né, são robustas, e eu creio que dificilmente vai pedir novas investigações, e não há, vale lembrar, que vão dizer, para prejudicar a eleição em outubro dos aliados ao Bolsonaro. Não. O calendário da Justiça é ele não tem nada a ver com a questão política eleitoral. Agora, o que vai ocorrer, é evidente, os adversários vão apontar, vão falar, esse aí está sendo apoiado pelo Tudo Jóia, então vai ter 300 mil memes. Agora, a situação do presidente sendo assim, vai ser muito pior do que a do TSE, porque agora é STF, né? É uma ação penal, não é questão eleitoral. E se for
recebido e ele é acusado de 3 crimes, em tese, os 3 crimes somados, a pena máxima, claro que não necessariamente isso ocorrerá, é evidente, 25 anos. Mas não, mas ele pode, se for acima de 8 anos, pegar um regime fechado, ou seja, o presidente da República, esse presidente poderá, no final do processo, com o trânsito em julgado, ir para a cadeia. A gente tem aí esse print aí da Polícia Federal mostrando. A polícia ela mostra peça por peça e o valor, né, que cada peça tem para chegar nos 6 milhões e 800 mil. Ô, Franci, as pessoas estavam reclamando, nós inclusive, da demora na conclusão, mas parece que a demora foi para ficar bem amarrado. Justamente, Amadeu. Há claramente um excesso de provas e provas robustas, provas contundentes que ligam